Ok. Momento TV Fama, Nelson Rubens aqui no canal Vasco em Família. Tô entregando minha idade, né? O momento agora é Léo Dias. Mas família, que loucura! Eu tava vendo, não sei se vocês acompanharam, eu tava vendo um vídeo da menina que teve um caso com o Payet. Caraca, falando um monte de coisa, que o Payet não suportava o Verratti. Que loucura, né? Não gostava do Léo Jardim. Paiva também não, que ele era doido para trabalhar com o Fernando Diniz, e agora aconteceu isso, né? Vai meter o pé. Momento Léo Dias. Mas é isso, família vascaína. Tem muita resenha nesse vídeo. Vamos falar aqui sobre o Leandrinho, que deve retornar ao Vasco. Mais um pouco sobre o Léo Jardim, até destacando aqui uma informação rápida do Fábio Azevedo, dizendo que ele já definiu. Ele não quer renovar, né, com o Vasco. Falar, claro, sobre a próxima janela, uma informação agora há pouco da ESPN, que deixa a gente bastante preocupado em relação até, né, o andamento do Vasco nesse ano de 2025, né? O Vasco tem uma folha muito alta. Meu Deus do céu, cara. Família, o Vasco paga quase 16 milhões, é isso mesmo, tá aqui, né? Quase 16 milhões para esse atual elenco. E aí perde pra Cabelo, como disse lá o torcedor do CSA, perde de virada pro Vitória. Meu Deus, que loucura, né? Muito castigo, né? Muito castigo. E essa janela agora, o Vasco, claro, precisa reforçar, precisa de opções. E a gente fica bastante preocupado com toda essa situação. Porque segundo aqui a matéria que a gente vai destacar, o Vasco está dependendo de passar de fase na Copa do Brasil, na Sul-Americana. Vendeu o Ryan, que hoje é um jogador que ajuda demais. Na verdade, se você pegar as últimas partidas, é o que mais produziu. Então, assim, muito doido, né? Porque tem um jogador aqui que eu vou até destacar, que está livre no mercado nesse momento. Me parece que o São Paulo está até tentando a contratação desse atleta, um centroavante. No vídeo de mais cedo até perguntei, né, pra galera, levantei esse debate, quantos jogadores, posições o Vasco precisa reforçar nessa janela. E a galera, muita gente levantou um reserva pro Verratti, eu não comentei sobre isso. E esse aqui seria um jogador muito interessante. Experiência na Europa, com uma boa condição física, alto, presença de área. Dá nem para comparar a questão técnica em relação, né, ao Verratti. E ainda tem o parceiro do Nuno. É mesmo, é isso mesmo. Sei lá, quero a ajuda de vocês. Será que tá cavando uma vaga no Vasco? Na época do Álvaro Pacheco, segundo ele, quase foi. Então chega aí, tem muita resenha. Tô esquecendo aqui também de falar, visando esse jogo contra o São Paulo agora no dia 12, me parece que o Diniz vai promover uma mudança na defesa, família. Eu falei, tem muita resenha. Então chega aí. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e começar falando sobre o Leandrinho. Tá na tela para vocês, ó. Leandrinho não deve permanecer no Al-Shabaab após o término do empréstimo. O clube saudita enfrenta graves dificuldades financeiras, o que inviabiliza a aquisição do lateral. Tá aí, família, uma boa notícia, né? Porque hoje o Piton vive um momento muito difícil, principalmente defensivo, porque na frente, cara, eu acho que o Piton ainda contribui. E assim, a gente já conversou aqui recentemente, né, sobre o Leandrinho, que ajudou demais no ano passado, ali como lateral, ora aquela dobradinha, né, Piton na lateral, ele um pouco mais à frente, inclusive isso funcionou em alguns jogos, contra o Atlético Paranaense, ele deu uma assistência para o Verratti, jogada até do Payet, né, que abre assim pro Leandrinho, ele faz o cruzamento e o Verratti faz o gol da virada contra o Atlético Paranaense. Então assim, é um bom jogador e ele tem uma dinâmica diferente da do Piton, né? É um lateral de força física, rápido, chega, né, bem no fundo, mas eu entendo que não tem a qualidade para bater na bola em comparação ao do Piton. O Piton, né, tem esse fundamento, faz bem o arco, cruza bem. E também tem uma dificuldade defensiva, né? Eu não acho o Leandrinho melhor que o Piton defensivamente falando, não. Agora, tem uma capacidade física para, de repente, nesse 1 contra 1, se sair melhor, né? Bola nas costas, uma recuperação porque ele é mais rápido. Agora, bola aérea, eu entendo também que ele tem dificuldade. Essa falta de atenção que o Piton tem em alguns momentos também de fechar, né, ali dentro da área, eu acho que o Leandrinho tem também. Mas é um lateral jovem e tem margem, né? Muita margem para evoluir. Eu gosto dessa volta aqui e acho que vai brigar, né, por posição ali com o Piton se continuar jogando dessa forma. E com essa dificuldade financeira que o Vasco se encontra, que a gente vai destacar aqui, né, recentemente até também coloquei aqui uma informação do Fábio Azevedo, dizendo que existe sim a possibilidade do Piton sair nessa janela, e aí eu acho que entre Leandrinho e Vitor Luiz, apesar da experiência do Vitor Luiz, eu gosto mais, né, do Leandrinho. Família, seguindo aqui a nossa resenha, pra gente destacar mais uma vez o Léo Jardim, eu queria trazer esse corte rápido aqui do jornalista Fábio Azevedo, falando, né, de uma informação exclusiva. Olha só.
Vou além. Uma informação exclusiva para você, torcedor. O Léo Jardim não está interessado em renovar o contrato com o Vasco. Já disse a pessoas próximas que o futuro trata-se de Europa. Dessa vez não dá, né? Pra gente jogar na conta da diretoria. Eu entendo que o Pedrinho tentou tudo para renovar com o jogador, mas é basicamente isso aí, né? Ele já tem na cabeça que não quer ficar. Mas assim, é muito do que o Pedrosa falou aqui ontem, né? A gente reagiu a esse corte lá no SBT, ele falando, né, que o Léo Jardim deveria falar: não quero. Não adianta, sabe? Então o Vasco fica proposta atrás de proposta, e aí vem essa contraproposta absurda, né? De 1,5 milhão a 2 milhões. Que é isso, né, Léo Jardim? E assim, tá no seu direito. Eu, por exemplo, não tenho raiva nenhuma, né, dele. A galera que fica levantando aí, né, quem era Léo Jardim? É uma realidade, é uma verdade. Inclusive, ele, né, falou sobre isso numa entrevista para Aline Nastari na TNT Sports, falando que, poxa, que ele estava vivendo aqui no Vasco na ocasião, ele nunca tinha passado na carreira dele, esse amor da torcida, sendo um jogador importante, ele tinha um desejo de permanecer. E aí ele volta a falar isso no jogo contra o Lanús em casa, e aí cria toda essa pataquada aí, né, de recusar a proposta, uma atrás da outra, e vem com essa última aí de 1,5 milhão a 2 milhões. Entendo que nenhum clube no Brasil vai pagar isso para o Léo Jardim. É um excelente goleiro, eu gosto muito. Acho um jogador importante e entendo que nesse atual momento, cara, é um dos jogadores mais importantes, se não mais importante, né? Pelo momento que vive. Mas é um goleiro também que tem as suas deficiências. E a gente sabe. Então, para você pagar 1,5 milhão a 2 milhões, não, poxa, né? Tem que ser um goleiro que, né, sai bem do gol, que não é o caso dele, tem muita dificuldade nesse sentido, então não dá, vida que segue. E aí eu olho para esse sorriso aqui, ó, tá vendo aí? Eu tava vendo essa postagem aqui, e aí até comentaram, ó, o sorriso de quem está torcendo para o Léo Jardim sair do Vasco para ganhar minutos no time titular. Tá aí Daniel Fusato. Eu tava vendo um comentário do Garoni, né, jornalista que eu gosto muito, ele tá trabalhando agora na Placar TV, né, no lugar do Lucas Pedrosa, e ele comentou sobre isso, né, e ele deu até como exemplo o Botafogo, que em 2023, né, contratou, poxa, esqueci o nome do goleiro agora, Lucas Perry, uma coisa assim, do Náutico, né, Série C, e aí virou o que virou, goleiraço, chegou à seleção, aí foi lá pro Lyon, parece que tá agarrando bem lá também. Depois contratou o John, né, um preço bem abaixo do valor de mercado, e também conseguiu, né, vingar, render, foi campeão da Libertadores. E é isso, o Vasco vai ter que tentar essa situação também, né? Contratar algum goleiro, né, nesse sentido, porque não tem dinheiro, né, a realidade é essa, ou dar uma oportunidade aqui pro Daniel Fusato. Nas partidas que ele jogou, não mostrou ser um goleiro e nem um goleiro, né? Então vamos aguardar toda essa situação. Entendo que o clima fica pesado, pro Léo Jardim, né? Eu tava vendo esse corte completo do Fábio Azevedo, e ele falou que não é 60%, segundo a informação dele, 60% dos jogos é 50%, e ele vai bater isso. O Vasco vai ter a possibilidade de renovação automática. A multa dele é muito alta, então eu não sei como é que vai ficar essa situação. Se o staff do jogador vai, né, não vai assinar essa renovação e o Vasco vai ter que ir para a justiça, não sei como é que vai ficar tudo isso aí com o Léo Jardim. Mas eu acho que o entendimento geral é que o atleta não quer permanecer no Vasco. E aí o Vasco já tem que trabalhar com a possibilidade de buscar um outro goleiro, né? Daniel Fusato, entendo que vai ser o titular, você tem que trazer um outro atleta para ser reserva. Agora, família, é uma questão de já sacar o Léo Jardim agora, nessa temporada, ou não? O que você acha? Vamos seguir a nossa resenha para a gente falar um pouco sobre o jogo contra o São Paulo, porque a gente tem aqui uma informação do canal Atenção Vascaínos dizendo que o Diniz pode promover uma mudança na defesa, família. Tá aí, ó. O uruguaio Maurício Lemos poderá ser novidade entre os titulares no jogo da próxima semana contra o São Paulo, na vaga de João Vitor. Será a última partida do clube antes da Copa do Mundo de Clubes, que o Vasco não disputará. Assim, família, eu concordo, tá? Eu concordo com essa modificação, não sei se de fato vai acontecer, o Diniz vai ter tempo para trabalhar, para condicionar, né, o Maurício Lemos, que está fora há bastante tempo, desde o jogo contra o Puerto Cabello em casa, né, que o Vasco ganhou por 1-0, e o João Vitor, ele vem numa sequência de jogos, né, teve até o Canedo, né, que participa lá da live do Thiago Leifert, que falou que o João Vitor, de todos os clubes, nessa temporada, é um dos jogadores que mais jogaram. Então tem o desgaste, tem os erros que está cometendo, muita falta de atenção. Nesse período teve sim boas atuações, teve, mas muitos erros, né? Então eu entendo que pode ser uma modificação interessante para essa partida contra o São Paulo. Vale pontuar, família, eu estava acompanhando um canal, poxa, show de bola,
E assim, em outros momentos, vou até reagir aqui com vocês, um canal de análise tática. Poxa, muito maneiro. E analisando, né, esse jogo contra o RB Bragantino, eu tava acompanhando lá, que aí ele pausa, ele mostra as linhas. Realmente um trabalho, assim, sensacional, cara, do RB Bragantino. Eu gosto muito dessa parte tática e um time muito bem treinado, muito bem encaixado, assim, quando o Vasco, né, dominava a bola, assim, pelo lado esquerdo. Cara, você via, assim, a movimentação dos atletas do RB Bragantino, assim, muito interessante, cara. Fecharam mesmo o Vasco, né, com essa imposição física, velocidade, mas muito bem treinado, né? Os movimentos tudo certinho, dificultando muito o jogo do Vasco. Ele até comenta lá, né? Pra sair dessa situação que o RB Bragantino criou, o Vasco não estava conseguindo fazer as viradas de bola, né? Porque aí você pegava o outro lado livre, que eles estavam povoando aqui, porque o Diniz gosta muito, né, de paralela cheia e rodar pro outro lado. Mas o Vasco não estava tendo essa condição. O Diniz até falou na transmissão, destacaram isso, que o Diniz estava pedindo para o Vasco tentar acelerar, né, os passes, mas não foi assim um dia, né, legal para os jogadores, principalmente do setor de meio campo, não estavam conseguindo acelerar, muito também por essa dificuldade, né, do RB Bragantino de pressionar e muito bem encaixado, muito bem treinado. Né, futuramente eu vou trazer esse canal aqui, pois gostei bastante. Mas assim, muita falta de atenção, né, do João Vitor ali, claro, do Piton também no segundo gol do RB Bragantino. Um zagueiro não pode, você tá com ele ali e você larga. O cara domina e consegue a finalização. Mas o que eu tava aqui tentando lembrar é o primeiro gol, né? O primeiro gol não é uma falha do João Vitor. Nesse canal, ele mostra, a falha foi do Lucas Freitas. Claro que tem ali a casquinha do Pita, e aí ele antecipa ali, eu acho que o Ryan e o Jair, não foi o João Vitor. E a bola, o lateral que faz o gol, quem estava na marcação dele, ele pausa lá certinho, né? Era o Lucas Freitas. E o Lucas Freitas fica parado, né? Vendo tudo acontecer. E aí sai o gol do RB Bragantino. Eu até gosto, tá? Do Lucas Freitas. Acho que é um bom jogador, tem um bom passe, canhoto. E assim, né? Se você... Ah, Thiagão, escolhe um pra você barrar. Seria o João Vitor. Seria o João Vitor. Então vamos ver se essa mudança vai ser interessante pra esse jogo aí contra o São Paulo. Entendo que é um time que também está passando por dificuldade, né? Perdeu para o Mirassol jogando em casa por 2-0. Não sei se contra o Vasco vai retornar alguns atletas, Lucas, Oscar, porque está jogando bastante desfalcado, né? Vários garotos da base estão jogando no São Paulo, mas é aquilo, né, cara? A gente comentou ontem, o Vasco começou a sua campanha de recuperação contra o São Paulo, em casa ali com o Rafael Paiva ganhando por 4-1. Vamos torcer para que o Vasco possa ir para a parada, né, como foi dito aqui, a Copa do Mundo de Clubes, com uma vitória, primeira, fora de casa, né, a família vascaína. E aí, quem sabe, o Maurício Lemos pode contribuir nesse sentido. Chegando aqui na reta final do nosso vídeo, para a gente falar um pouco sobre a janela do Vasco, e sinceramente, família, depois dessa matéria aqui da ESPN, vai ser loteria, né, vai ser aquela contratação de jogadores livres ou apostas e torcer, né, para contribuir, para ajudar. Vamos lá, ó. Em entrevista no sorteio da Copa do Brasil, na sede da CBF, o CEO do Vasco SAF, Carlos Amodeu, informou que o foco do clube será em apresentar novos reforços para a comissão técnica no dia 21 de junho, quando a equipe se reapresenta para o restante da temporada. Após a partida contra o São Paulo, o departamento de futebol do Vasco terá folga de 10 dias. Que é isso, hein? É muito, hein? E aí, família, destacando agora essa informação da ESPN Brasil. Vamos lá, ó. Sem receitas, Vasco irá no mercado atrás de jogadores sem clube para reforçar o elenco na janela. Ainda não há contatos. Além disso, Vasco possui um temor com o Caixa em relação aos compromissos até o fim de 2025. Caso não aconteça um acordo com o investidor até o mês de setembro. As principais perspectivas de receita no clube são as possíveis classificações na Copa do Brasil e na Comebol Sul-Americana, além da eventual venda do atacante Ryan, de 18 anos. A folha salarial do elenco do Vasco custa 15 milhões e 700 mil. Que é isso, hein? Ai. Mas assim, família, difícil, né? Porque o Vasco precisa reforçar o elenco. O Vasco está em 3 competições, né? O Vascaíno sonha com um milagre, de repente beliscar ali a Copa Sul-Americana, né? Chegar longe mais uma vez na Copa do Brasil, porque é importante, né? Vai ajudar, né? Com as premiações, passando do CSA, por exemplo, né? O Vasco coloca aí no bolso quase 5 milhões, né? 4 milhões e alguma coisa. Então é muito importante o Vasco ir passando de fase nessas competições, mas precisa ter time para isso. Na verdade, elenco, opções. Porque se continuar com essa pegada de 14, 15 jogos, colocando o mesmo time em campo, vai acontecer o que está acontecendo. O nosso time ele já tem uma fragilidade física, né? E ainda mais com uma sequência de jogos. Então, se você não conseguir mais opções que de fato, né, possam ajudar, aí vai ficar complicado. É claro, família vascaína, que a gente até comentou isso no vídeo de mais cedo, que eu estou tentando resolver aqui o celular,
mas tá complicado, o celular não ajuda. A gente até comentou sobre isso no vídeo de mais cedo, que é a questão do Fernando Diniz, né, encontrar opções dentro do elenco, assim como o Ramon Dias conseguiu na ocasião, com o Zé Gabriel, né, com o PH, dois jogadores que estavam ali, né, e acabaram ajudando. Então pode acontecer isso com o Garré, com o Lloyd, o Adson se recuperar fisicamente, o próprio Paulinho, entre outros jogadores aí, porque o Vasco vai ter que mesclar, o Vasco vai ter que poupar, o Vasco vai ter que rodar esse elenco. Agora, você conseguir jogadores livres ou que não estão sendo utilizados, né, nos seus respectivos clubes, é mais, né, difícil, é mais difícil. Até comentei também no vídeo de mais cedo que em 2023 isso deu certo. Com o Maicon, com o Praxedes, esses jogadores contribuíram. Mas é complicado. E aí, sem dinheiro, você perde boas oportunidades, família. Antes de comentar, essa boa oportunidade desse jogador brasileiro que pode estar chegando em algum clube no Brasil livre no mercado, eu queria comentar sobre o Cassiano, que é parceiro do Nuno Moreira, né? Inclusive estava jogando com o Nuno Moreira lá no Casa Pia, brasileiro, tá aqui, ó. Ele botou hoje na sua rede social e o Nuno Moreira também repostou. Bora dar uma corrida de Vascão hoje com a camisa ali do Nuno Moreira. Será, família? Que é uma, né? Tá dando ali uma, como é que fala? O termo agora que eu esqueci, uma cavada para jogar no Vascão, é centroavante, né? Eu não conheço muito o perfil do jogador, mas aí eu tava pesquisando e olha só o que ele comentou sobre o Cassiano, sobre o Nuno Moreira e também que quase jogou no Vasco ali na época do Álvaro Pacheco, foi um nome que o Álvaro Pacheco indicou para o Vasco. Tá aqui, ó. Ele é um cara muito inteligente, isso é ele falando sobre o Nuno, né? Ele é um cara muito inteligente, muito mesmo, tanto dentro quanto fora de campo. Acho que ele é mais inteligente ainda dentro de campo. É um jogador que, além da qualidade técnica, consegue ler muito bem o jogo. Até acho que ele vai ser um grande treinador quando parar, porque entende muito do jogo, do futebol em si. Completou em entrevista ao GE, revelando que quase acertou com o Vasco a pedido de Álvaro Pacheco, mas com a demissão do treinador acabou indo para o Avaí. E agora, né, tá jogando lá no Casa Pia, família vascaína. Eu tô falando disso aqui porque é uma posição que a galera comentou muito, né, no vídeo de mais cedo, falando que o Vasco precisa de um reserva para o Verratti. Mas a boa oportunidade que eu quero comentar com vocês, e como foi dito aqui pela ESPN, o Vasco vai buscar jogadores livres, né? E entendo que esse jogador aqui seria uma contratação bem interessante. Bem interessante. Carlos Vinícius, né? Tá até aqui, ó, uma informação de um jornalista do GE, que o São Paulo está analisando essa contratação, já que o Calheri me parece que não vai jogar mais esse ano, né? Lá quem está jogando de centroavante ou é o Luciano, ou é o André Silva, aquele também que o Vasco, né, tentou a contratação, mas preferiu o Cleito. E assim, família, um jogador de muita experiência, né, internacional. Olha só, Napoli, Mônaco, Benfica, Tottenham, PSV, Galatasaray, Fulham. Então, assim, rodou na Europa. É um cara que tem uma boa imposição física, ele não é tão lento, sabe fazer gol, tem boa técnica. Então, assim, acho que seria uma contratação mais excelente. Mas aí é a questão que a gente está comentando aqui nesse vídeo. A falta de papel colorido faz muita falta. Porque tá aqui um nome que eu acho que, ó, não é para ser reserva do Verratti. Seria para brigar por posição com o Verratti, tá? Eu acho que esse jogador aqui no Brasil vai render, vai entregar. Tanto que você vê aí, o Bahia já tentou a contratação, o próprio Corinthians, agora o São Paulo. É um jogador para chegar aqui e eu acho que entregar um número interessante de gols aí, né, no restante dessa temporada. Mas como é que vai ser? No nosso momento ali, próximo da zona de rebaixamento, parte financeira também bem ruim. Agora, eu acho que é um jogador para você tentar, para você conversar. Porque como está livre no mercado, de repente negociando ali só salário, alguma coisa tal, de luvas com o empresário, não sei. É um nome que eu gostaria de ver no Vasco, família. Gostaria mesmo. Vou ficando por aqui. Até daqui a pouco. Fui.